No início tudo parecia confuso, quase impossível, mas quando finalmente conseguimos limpar as amostras, algo extraordinário aconteceu. Diante de nós surgiu um DNA incrivelmente puro, carregando segredos adormecidos por milênios. Segredos que poderiam revelar não apenas a ancestralidade de um faraó, mas talvez até mesmo pistas sobre conhecimentos vindos de além da Terra. Teriam os antigos astronautas ensinado os egípcios que a mumificação era, na verdade, uma forma de preservar informações genéticas? Por mais de 3.000 anos, a história de Tutankhamon permaneceu enterrada sob as areias do deserto, escondida atrás de máscaras de ouro e tumbas seladas. Mas agora, a ciência atravessou o véu dos tesouros e mergulhou em algo ainda mais profundo: o próprio DNA do faraó menino. E o que foi descoberto choca, surpreende e obriga a repensar tudo o que acreditávamos saber sobre sua dinastia. O escritor Graham Hancock sempre dizia que existem capítulos ocultos na história, segredos que nunca nos contaram, pois esta revelação confirma exatamente isso. A ancestralidade de Tutankhamon não é apenas um detalhe curioso, é uma revelação que pode mudar nossa forma de compreender o Egito Antigo. Imagine, um garoto que se tornou faraó aos 9 anos de idade e morreu antes mesmo dos 20. Um reinado curto, mas capaz de atravessar os séculos e fascinar o mundo moderno. Quem realmente foi Tutankhamon? Que mistérios sua linhagem escondia? E até que ponto sua história foi apagada da memória do Egito? Essas perguntas não apenas nos intrigam, mas também nos conectam a um enigma maior. Até onde vai a verdadeira origem de sua família? E antes de continuarmos essa jornada reveladora, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Algumas delas vão te mudar completamente a forma como você enxerga a antiguidade. Ele não foi lembrado como os grandes conquistadores, como Ramsés ou Quéops. Seu reinado não ergueu colossos, nem deixou vitórias militares dignas de epopeia. Mas aquilo que a história não preservou, o acaso guardou, e esse acaso se transformou em uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Era 1922. No silêncio pesado do Vale dos Reis, onde muitos acreditavam que já não havia nada a ser encontrado, o arqueólogo britânico Howard Carter persistia. O sol castigava as areias, as tumbas saqueadas pareciam repetir a mesma decepção, e até os especialistas duvidavam. Mas Carter não desistia. Até que, em meio a escombros esquecidos, encontrou o que mudaria o mundo. Quando abriu um pequeno orifício e ergueu sua vela, alguém lhe perguntou se conseguia ver alguma coisa. Sua resposta ecoaria para sempre: sim, coisas maravilhosas. E realmente eram. O túmulo de Tutankhamon, quase intacto, guardava tesouros inimagináveis, carruagens douradas, estátuas, joias, armas, tronos e, acima de tudo, a máscara funerária de ouro e pedras preciosas que se tornaria ícone eterno do Egito Antigo. Não era a tumba mais grandiosa, mas era a mais bem preservada. Cada artefato parecia congelado no tempo, revelando crenças, riquezas e o profundo culto à vida após a morte. A notícia correu o mundo. Jornais publicaram manchetes e milhões ficaram hipnotizados pelas imagens da máscara dourada. O jovem rei, até então quase esquecido, transformava-se em lenda, mas junto ao fascínio surgiu o medo. Pouco após a abertura da tumba, Lord Carnarvon, financiador da expedição, morreu de forma repentina. A imprensa logo espalhou: seria a maldição dos faraós? Seria Tutankhamon punindo aqueles que ousaram perturbar seu descanso? Mistério e superstição se misturavam, alimentando o mito. E aqui faço um convite: se essa revelação já te surpreendeu até agora, deixe o seu like no vídeo para que mais pessoas possam descobrir essa história junto com você. Com o tempo, novas perguntas surgiram. Quem foi realmente Tutankhamon? Por que sua tumba parecia pequena, quase improvisada? O que levou o jovem faraó a morrer tão cedo? No início, acreditava-se que ele havia sido assassinado. Uma fratura no crânio levantou a teoria de conspiração palaciana. Outros defenderam um acidente de carruagem. Mas a ciência paciente começou a desmontar os mitos. Tomografias revelaram algo diferente. Tut não era um guerreiro abatido em combate. Era um jovem frágil com um pé deformado, doenças ósseas e infectado por malária. Sua morte não foi marcada por glória ou intrigas sangrentas, mas por uma lenta batalha contra a própria fragilidade de seu corpo. A pergunta então se aprofundou: por que ele era tão frágil? A resposta levou os cientistas ainda mais fundo, até o DNA. Foi nele que começaram a surgir pistas sobre uma linhagem marcada por casamentos consanguíneos, práticas destinadas a preservar o poder real, mas que cobraram um preço alto. A história de Tutankhamon não é apenas sobre tesouros dourados, é sobre mistérios, sobre um jovem rei cercado de grandeza, mas vencido pela própria herança. E até hoje seu legado continua a intrigar o mundo, revelando pouco a pouco que, por trás da máscara de ouro, havia um ser humano real, tão vulnerável quanto nós. Por séculos, Tutankhamon
Foi lembrado como o enigmático rei menino, cercado de ouro e glória, mas quase sem voz própria na história, até que a ciência moderna ousou ir além da máscara dourada. Quando seu DNA foi decodificado, não revelou apenas dados frios em um laboratório, revelou um destino marcado desde antes de seu nascimento. O que os pesquisadores descobriram foi surpreendente. Tut não era apenas filho de Akhenaton, o faraó que desafiou a religião do Egito. Sua mãe era, ao mesmo tempo, irmã de Akhenaton. Um casamento fraternal celebrado para proteger a linhagem divina, mas que trouxe consigo um preço devastador. De repente, os enigmas de sua saúde começaram a fazer sentido. O pé torto, os ossos frágeis, a dependência de bengalas encontradas em seu túmulo, a morte precoce de seus filhos ainda não nascidos. Nada disso era mero acaso. Era o resultado de gerações de casamentos entre parentes, um sistema que priorizou a continuidade do trono acima da saúde de seus herdeiros. E assim, a grandeza do Egito Antigo mostrou seu lado sombrio. Atrás das pirâmides imponentes e dos tesouros deslumbrantes, havia uma família real que se tornava cada vez mais vulnerável. Tut, o faraó que restaurou os deuses antigos após a revolução religiosa de seu pai, carregava no próprio corpo as rachaduras de uma dinastia que se autodestruía. Sua morte sem herdeiros não foi apenas uma tragédia pessoal, foi o colapso de toda uma linhagem, o fim de uma era moldada por escolhas políticas que ignoraram os limites da natureza humana. A dinastia Amarna, que ousou reescrever a religião e desafiar tradições, sucumbiu ao peso de seus próprios segredos genéticos. E, no entanto, é justamente aí que a história se torna ainda mais fascinante. Porque a ciência nos mostrou que Tut não era apenas uma figura distante, intocável, ele era humano. Um jovem que sofreu, que foi frágil, que não teve controle sobre as forças que decidiram seu destino. A revelação de seu DNA aproximou Tut de nós como nenhuma máscara dourada poderia fazer. Mas essa resposta abriu portas para novas perguntas. Se Tut nasceu de uma união fraternal, quantos outros faraós também carregavam esse fardo? Até que ponto a linhagem divina foi preservada às custas da saúde dos herdeiros? Quantos segredos ainda dormem sob as areias do Egito? O que a ciência revelou foi apenas o primeiro capítulo de uma reinterpretação profunda da história, e se essa descoberta mudou tudo o que pensávamos saber sobre Tutankhamon, o que acontecerá quando revelarmos os mistérios de outros faraós? Se essa revelação já te deixou intrigado, espere só até conhecer o próximo enigma que vamos explorar aqui no canal. A história do Egito ainda guarda segredos capazes de abalar tudo o que acreditamos saber. E você não vai querer perder o próximo capítulo?